Narrativa. Eu tava terminando uns e-mails quando o celular vibrou. A mensagem da minha esposa me fez parar no meio da frase. Presa na festa da empresa, vai rolar mais tarde do que eu esperava. Vou crachar na casa de um colega de trabalho hoje à noite. Não me espera acordado. Fiquei encarando a tela um instante. Em 8 anos de casado, ela nunca tinha feito isso. Nem uma vez. As festas da firma normalmente acabavam às 21 horas, e mal eram 20h30. Alguma coisa estava estranha. Digitei rápido de volta. Perfeito timing. Eu também não tô sozinho hoje à noite. Em segundos o celular começou a tocar. Deixei cair na caixa postal. A campainha tocou uns 20 minutos depois. Sofia, a irmã mais nova da minha esposa, estava na varanda segurando uma garrafa de vinho e uma sacola de mercado. Pronto pro nosso jantar em família? Ela perguntou, entrando. A mãe tá estacionando. Trouxe a lasanha famosa dela. É isso aí. A gente tinha marcado isso há semanas. Minha esposa tinha pedido especificamente para fazer um jantar em família hoje porque ela tava trabalhando pra caralho ultimamente. Time irônico do caralho. Sofia começou a tirar os ingredientes na cozinha enquanto eu arrumava a mesa para 4. Minha sogra chegou logo depois, carregando um refratário fumegante com aquele sorriso que me lembrava porque eu sempre me dei melhor com a família da minha esposa do que ela própria. Cadê minha filha? Ela perguntou, olhando em volta. História engraçada. Eu disse, puxando a cadeira para ela. Ela aparentemente vai dormir na casa de um colega de trabalho hoje à noite. Alguma festa da firma que atrasou. Sofia parou no meio do vinho que estava servindo. O quê? Foi ela que organizou esse jantar. Ela pediu especificamente para eu trazer o vinho que ela curte. Minha sogra franziu a testa. Isso não parece coisa dela. Não parece mesmo? Eu perguntei, curioso para saber a opinião delas. A gente estava sentando quando ouvi uma porta de carro batendo lá fora. Depois outra. Depois o som inconfundível de salto no caminho da frente. A porta da frente se escancarou. Minha esposa estava ali, meio ofegante, maquiagem perfeita e vestido daquele tipo que você usa para impressionar alguém. Ela congelou quando viu nós 3 na mesa de jantar. Surpresa. Eu disse calmamente, erguendo a taça de vinho. Espero que não se importe que eu também não tô sozinho hoje à noite. O rosto dela passou por várias expressões em sequência rápida. Choque. Depois confusão. Depois uma coisa que parecia pânico. Eu pensei. Eu te mandei mensagem que eu ia ficar na... Ela gaguejou. Casa de um colega de trabalho. Eu completei. Sim, eu recebi essa mensagem. Então você mudou de ideia? Ou o colega mudou a dele? Sofia e a mãe trocaram olhares. A tensão no ar dava para cortar com faca. Na real, eu continuei, colocando a taça na mesa e olhando direto para minha esposa. Tô curioso com uma coisa. Com qual colega você estava planejando passar a noite? Aquele casado que você tá trocando mensagem pra caralho ultimamente. A cor sumiu completamente do rosto dela. Do que você tá falando? Ela perguntou, mas a voz falhou um tiquinho. Nosso notebook compartilhado. Eu disse simplesmente, suas mensagens sincronizam automaticamente. Talvez você queira lembrar disso da próxima vez que for marcando o programa com o Ryan do financeiro. Sofia quase engasgou com o vinho. Minha sogra largou o garfo e olhou pra filha com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Minha esposa ficou parada na porta, ainda segurando a bolsa, provavelmente pensando como uma mentirinha simples tinha virado uma intervenção familiar que ela definitivamente não tinha planejado. O silêncio se esticou por o que pareceram minutos, mas provavelmente foram só segundos. Minha esposa finalmente entrou de vez na casa e fechou a porta atrás dela, como se isso fosse de algum jeito conter a situação. A gente pode conversar em particular? Ela perguntou, forçando um sorriso que não enganava ninguém. Na real, não. Eu respondi, cortando a lasanha da minha sogra. Sofia trouxe vinho especificamente pro jantar de hoje que você planejou. Sua mãe fez a lasanha famosa dela. Parece falta de educação interromper o momento em família por qualquer desculpa que você tá bolando aí. Sofia estava encarando a irmã como se nunca tivesse visto ela antes. Ryan do financeiro? Não é aquele que tem bebê recém-nascido? 2 filhos, na real, eu disse conversando normalmente. Nome da esposa é Megan. Fotos lindas de família na mesa dele. Minha esposa me lançou um olhar que matava. Você não tá entendendo a situação. Me ajuda a entender então, eu disse, recostando na cadeira. Você me mandou mensagem dizendo que ia dormir na casa de um colega depois da festa da firma. Mas aqui tá você, vestida como se fosse jantar num restaurante 5 estrelas, aparecendo 17 minutos depois que eu te falei que não tava sozinho. Ou você é a motorista mais rápida da cidade, ou essa festa da firma tava bem mais perto de casa. Minha sogra pigarreou. Querida, o que tá acontecendo? Nada, mãe. É só um mal-entendido. É mesmo? Sofia perguntou. Ela sempre foi a mais afiada das 2 irmãs. Por que você tá estranha ultimamente? Sigilosa. Sempre no celular. Todo mundo fica o tempo todo no celular, Sofia.
Não escondendo quando alguém entra no cômodo, Sofia retrucou na hora. Eu fiquei assistindo isso se desenrolar enquanto comia o jantar. Minha esposa estava perdendo o controle da narrativa, e ela sabia. A família dela estava fazendo as perguntas que eu nem precisava fazer, porque eu já sabia as respostas. Olha, minha esposa disse, sentando no lugar vazio dela. Tá bom. Eu ia encontrar o Ryan para tomar uns drinks depois da festa da firma. Mas não é o que vocês estão pensando. O que eu tô pensando? Que tá rolando alguma coisa errada. Bom, tá rolando? A pausa antes dela responder já disse tudo o que todo mundo precisava saber. É complicado. Minha sogra largou o garfo com força suficiente para fazer barulho no prato. Complicado como? A gente tem conversado. Ele tá passando por uns problemas com a esposa, e eu tenho dado conselhos para ele. Na casa dele. Eu perguntei. Hoje à noite. Com a esposa e os filhos em casa. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Eles estão visitando a mãe dela esse fim de semana. Então ele realmente soltou um suspiro. Você tá falando sério agora? Não é o que vocês estão fazendo parecer. Então o que é exatamente? Eu perguntei. Porque da onde eu tô sentado, parece que você planejou passar a noite na casa de um cara casado enquanto a família dele estava convenientemente fora da cidade. E o único motivo de você estar aqui agora é porque eu falei que não estava sozinho. Você tá distorcendo tudo. Tô mesmo? Porque a sua história fica mudando. Primeiro era a festa da firma que atrasou. Depois era crachar na casa de um colega. Agora é drinks e aconselhamento de relacionamento. Qual vai ser a próxima versão? Minha sogra estava encarando a filha como se estivesse olhando para uma estranha. Há quanto tempo isso tá rolando? Não tá rolando nada, mãe. Responde a pergunta. Sofia exigiu. Minha esposa olhou em volta da mesa para as três caras que não estavam mais comprando o que ela estava vendendo. A gente tem sido amigos há alguns meses. Amigos. Eu repeti. É assim que você chama apagar mensagens? Porque eu notei que você tem limpado o histórico de conversa a cada poucos dias ultimamente. O olhar de pânico voltou pro rosto dela. Você tá checando o meu celular? Não precisa. Como eu disse, nosso notebook sincroniza tudo. Inclusive as mensagens que você achou que tinha apagado. Conversas interessantes sobre encontrar em hotel na hora do almoço. Bem amigáveis. Sofia se afastou da mesa. Não acredito nisso. Sofia, por favor. Não. A irmã interrompeu. Não vem com Sofia, por favor, pra cima de mim. Eu e a mãe viemos para um jantar em família que você organizou, e em vez disso a gente entra nesse circo. Minha sogra não tinha falado nada há vários minutos, mas quando finalmente falou, a voz estava baixa e decepcionada. Eu te criei melhor que isso. Isso acertou mais forte que qualquer coisa que eu poderia ter dito. O rosto da minha esposa desmoronou um pouco, mas ela tentou rápido se recompor. Vocês estão exagerando. Nada físico aconteceu. Ainda, eu completei, isso não é justo. Nem a mentir pro marido e planejar passar a noite com outro cara. Mas aqui estamos. O cômodo ficou em silêncio de novo. Lá fora, eu ouvia os vizinhos ligando o cortador de grama. Sons normais de sábado à noite num mundo onde jantares em família não viravam intervenções. Minha esposa olhou em volta da mesa mais uma vez, percebendo que ninguém ia ajudar ela a sair do buraco que ela mesma cavou. Minha esposa tentou uma abordagem diferente. Ela esticou a mão por cima da mesa e colocou em cima da minha. Olha, eu sei como isso parece, mas você tá lendo demais. Ryan e eu somos só amigos. Sim, a gente conversa muito, mas é inocente. Eu olhei para a mão dela, depois pro rosto dela. Quando foi a última vez que você e eu conversamos por horas sobre qualquer coisa? Ela puxou a mão de volta. Esse não é o ponto, é sim o ponto? Quando foi a última vez que você apagou nossas conversas? Quando foi a última vez que você escondeu o celular quando eu entrei no cômodo? Quando foi a última vez que você marcou de passar a noite em algum lugar sem conversar comigo antes? Sofia estava concordando com cada pergunta. Ela tá certa, sabia? Você tem agido estranho ultimamente. De que lado você tá nisso? Minha esposa explodiu com a irmã. Do lado da verdade, Sofia respondeu sem pestanejar. E sinceramente, essa parada toda tá me dando nojo. Minha sogra finalmente voltou para a conversa. O que exatamente você planejava fazer na casa desse cara hoje à noite? A gente ia assistir filme e conversar. Só isso. Até que horas? Eu perguntei. Não sei. Tarde. E depois? E depois? Não sei. Você não sabe se planejava dormir lá, ou não sabe o que planejava fazer enquanto estivesse dormindo lá. Para de tentar me encurralar com suas perguntas. Eu não tô tentando te encurralar. Tô tentando entender como minha esposa marca de passar a noite na casa de outro cara e acha que isso é comportamento adequado. Minha sogra largou a taça de vinho. Não é adequado. Nem de longe. Obrigado, eu disse. Pelo menos alguém nessa família tem um pingo de bom senso.
Minha esposa virou para a mãe com desespero nos olhos. Mãe, você não entende. Meu casamento tá difícil ultimamente. Eu tenho me sentido sozinha. Então você decidiu resolver isso se envolvendo com um cara casado? Sofia perguntou incrédula. Eu não tô envolvida com ele. Então por que você disse pra ele que ficou pensando nele durante o almoço na quarta-feira? Eu perguntei. A cor sumiu do rosto dela de novo. Como você? Sincronização do notebook, lembra? Você também disse que o perfume dele é incrível e perguntou se a esposa aprecia o quanto ela tem sorte. Bem platônico. Minha sogra fechou os olhos e balançou a cabeça devagar. Foram só elogios amigáveis. Foram? Porque na mesma conversa, você disse que queria passar mais tempo juntos sem gente por perto. E ele sugeriu hoje à noite quando a família dele ia estar fora. Sofia se levantou da mesa. Preciso de um ar. Sofia espera. Não. Tô com vergonha de ser parente sua agora. A compostura da minha esposa finalmente rachou de vez. Tá bom. Sim. Eu tenho sentimentos por ele. Tá. Sim. Eu ia passar a noite lá. E sim, alguma coisa poderia ter acontecido. Mas não é porque eu sou uma pessoa horrível. É porque eu tô infeliz. A honestidade quase foi refrescante depois de uma hora de mentiras e meias verdades. Aí está. Eu disse baixinho. Tá feliz agora? Você conseguiu me fazer admitir. Na real, sim. Tô feliz. Porque agora a gente pode parar de fingir que isso é sobre mal-entendido e começar a falar do que isso realmente é. Minha sogra olhou para a filha com tristeza genuína. Você faz ideia do que você fez? Eu ainda não fiz nada. Você já fez tudo. Eu disse. Você marcou os planos. Você mentiu sobre isso. Você estava a caminho quando recebeu minha mensagem. A única coisa que te parou foi descobrir que eu não estava aqui sozinho me sentindo um coitado. Não é verdade. Não é? Se Sofia e sua mãe não tivessem aqui hoje à noite, você teria voltado para casa? Ela abriu a boca para responder, depois fechou de novo. Era o que eu pensava. Sofia voltou do quintal, o rosto vermelho de raiva. Eu liguei pro Lucas. Os olhos da minha esposa se arregalaram. Você ligou pro meu irmão? Alguém nessa família precisa saber o que tá rolando. Ele tá vindo pra cá. Sofia, você não tinha direito. Eu tinha todo o direito. Você tá destruindo seu casamento e humilhando nossa família. Alguém precisa botar juízo na sua cabeça. Minha esposa virou pra mim com desespero. Por favor, a gente pode só conversar sobre isso em particular? Só você e eu. Pra quê? Pra você tentar me manipular sem testemunhas. Eu não tô tentando manipular ninguém. Sério? Por que agora você tá usando exatamente a mesma voz que usa quando quer que eu faça algo que eu não quero? Doce implorando e só um tiquinho magoada. Minha sogra até deu uma risadinha apesar da situação. Ela usa essa voz desde os 6 anos. Mãe. É verdade. E funcionou com seu pai e comigo por tempo demais. Eu olhei pra minha esposa, sentada ali com aquele vestido foda, maquiagem perfeita, cabelo arrumado pra alguém que definitivamente não era o marido, e senti algo mudar dentro de mim. Não aquele câmbio dramático que você lê em livro, mas o tipo quieto que acontece quando você finalmente enxerga alguma coisa com clareza. Aqui vai o que vai acontecer, eu disse calmamente. Você vai ligar pro Ryan agora e falar que não vai hoje à noite. Nem nunca mais. Eu não posso simplesmente. Sim, você pode. E você vai. Porque a alternativa é eu ligar pra Megan mesmo e ter uma conversa bem diferente. A ameaça ficou no ar que nem fumaça. Todo mundo na mesa sabia que eu tava falando sério. Minha esposa me encarou por um longo momento, depois devagar pegou o celular. As mãos dela estavam tremendo levemente enquanto rolava os contatos. Coloca no viva voz, eu disse. Não é necessário. Coloca no viva voz. Ela apertou o botão e discou. Todo mundo ouviu tocar 2 vezes antes da voz de um cara atender. Oi, linda. Tava imaginando quando você ia ligar. Tá a caminho? O silêncio na nossa mesa de jantar era ensurdecedor. A boca da minha sogra caiu. Sofia parecia que ia passar mal raia, minha esposa disse baixinho. Não vou conseguir ir hoje à noite. O quê? Por quê? Eu achei que a gente tinha combinado. Surgiu uma coisa. Coisa de família. Você não pode dar um jeito? Eu já abri o vinho. Garrafa boa também. Eu estiquei a mão e peguei o celular da mão dela. Ryan? Aqui é o marido dela. A linha caiu na hora. Entreguei o celular de volta para minha esposa. Bom, isso foi educativo. Você não tinha direito. Eu tinha todo o direito. E agora o Ryan sabe que eu sei. O que significa que a esposa dele provavelmente vai descobrir bem rápido a menos que ele seja mais esperto do que eu acho. Minha esposa enterrou o rosto nas mãos. Você destruiu tudo. Eu destruí tudo? Eu perguntei. Não sou eu que estava planejando trair o cônjuge hoje à noite.
Lucas chegou uns 20 minutos depois. Meu cunhado deu uma olhada na cena. A irmã chorando na mesa de jantar, a mãe com cara de nojo, Sofia andando de um lado pro outro na cozinha e eu calmamente terminando minha lasanha e entendeu a situação na hora. O que você aprontou agora? Ele perguntou pra irmã. Não é o que eu fiz. É do que ele tá me acusando de fazer. Eu não tô te acusando de nada. Eu disse. Você já admitiu? A única pergunta agora é o que acontece daqui pra frente. Lucas sentou na cadeira vazia. Alguém quer me atualizar? Sofia fez as honras. Contando toda a noite desde a mensagem suspeita até a ligação que a gente acabou de testemunhar. Lucas ouviu sem interromper, a expressão ficando mais decepcionada a cada detalhe. Então deixa eu ver se entendi, ele disse quando Sofia terminou. Você organizou um jantar em família, depois tentou dar o cano para passar a noite com um colega casado e o único motivo de você ter voltado para casa foi porque achou que ia entrar numa casa vazia. É mais complicado que isso. Não, não é. Lucas disse firme. Na real é bem simples. Você ia trair seu marido e foi pega antes de conseguir. Nada aconteceu. Porque você foi pega, eu completei. Não porque você mudou de ideia sobre isso ser errado. Minha sogra falou pela primeira vez desde a ligação. Acho que a gente devia deixar vocês dois resolverem isso em particular. Na real, eu disse, eu prefiro que vocês fiquem. Porque eu quero testemunhas pro que eu vou dizer agora. Minha esposa olhou para cima das mãos com medo nos olhos. Esse casamento acabou. Eu disse simplesmente. Não por causa do que você fez hoje à noite, mas por causa do que hoje à noite revelou sobre quem você é e do que você é capaz. Você não pode simplesmente decidir isso. Eu absolutamente posso. E tô decidindo. A gente pode consertar isso. A gente pode fazer terapia de casal. Eu vou cortar contato com o Ryan completamente. Você vai cortar contato com o Ryan porque a esposa dele vai garantir isso quando descobrir. E a gente não vai fazer terapia porque eu não tô interessado em consertar algo tão quebrado assim. Lucas balançou a cabeça devagar. Não dá pra te culpar. Minha esposa virou pro irmão desesperada. Você devia tá do meu lado. Eu devo tá do lado do que é certo. Lucas respondeu. E o que você fez hoje à noite, o que você estava planejando fazer, não é certo. Aqui vai o que vai acontecer. Eu continuei. Você tem uma semana para achar outro lugar para morar. Eu te ajudo a arrumar suas coisas, mas você não fica aqui. Você não pode me expulsar da minha própria casa. É aluguel. Eu lembrei para ela. Meu nome é o único no contrato porque seu score de crédito não qualificava a gente para esse lugar. Então sim, eu absolutamente posso. A verdade disso acertou ela que nem só com o físico. A gente sempre tinha sido honesto sobre nossa situação financeira. Eu ganhava um salário decente como coordenador de projetos. Ela trabalhava meio período num consultório odontológico. Nenhum de nós era rico, mas a gente fazia dar certo sendo prático com coisas tipo moradia e carro. Pra onde eu vou? Esse é seu problema para resolver. Eu disse. Embora eu tenha certeza que sua mãe vai adorar conversar sobre opções com você. Minha sogra se endireitou na cadeira. Ela pode ficar comigo temporariamente, mas vai ter regras. Mãe. Regras. A mãe dela repetiu firme. Sem contato com homens casados. Sem sair escondido. Sem mentir sobre pra onde você vai ou com quem você tá. E você vai arrumar um emprego. Emprego de verdade. Eu tenho emprego. 15 horas por semana num consultório odontológico não é emprego, Lucas disse. É dinheiro de hobby. Eu fiquei assistindo essa intervenção familiar se desenrolar e senti algo que eu não esperava. Alívio. Não só por acabar o casamento, mas por descobrir que a família dela tinha padrões e não ia passar a mão na cabeça do comportamento dela. Acho, Sofia disse baixinho, que você precisa pedir desculpas. Pra ele, pra esposa do Ryan, e pra todos nós por mentir e nos colocar no meio dessa bagunça. Minha esposa olhou em volta da mesa para as 4 caras que não estavam mais oferecendo simpatia ou desculpas pra ela. Desculpa, ela disse, mas soou vazio. Desculpa por ter sido pega, eu esclareci. Não desculpa por ter feito. Ela não discutiu com essa avaliação. Vou começar a procurar apartamentos amanhã, ela disse baixinho. Ótimo. E eu vou entrar em contato com meu advogado na segunda para começar o processo de divórcio. Seu advogado? Lucas perguntou. Eu me reuni com um cara mês passado. Por via das dúvidas. A cabeça da minha esposa virou rápido. Mês passado. Você estava planejando isso. Eu estava me preparando para isso. Tem diferença. Eu esperava estar errado sobre o que eu estava vendo, mas queria estar pronto caso não estivesse. O cômodo ficou em silêncio de novo. Lá fora, os sons normais de sábado à noite continuavam. Crianças brincando, cachorros latindo, cortadores de grama zumbindo. A vida seguindo como sempre, enquanto a nossa mudava completamente de direção. Posso te perguntar uma coisa? Minha esposa disse baixinho. Claro. Quando foi que você parou de me amar? Eu pensei um instante.
Eu não parei de te amar. Eu parei de confiar em você. E sem confiança, amor não significa porra nenhuma. Foi a coisa mais honesta que eu disse a noite toda. Os dias seguintes passaram numa calma estranha. Minha esposa andava pela casa que nem fantasma, empacotando caixas e fazendo ligações para amigas que, uma por uma, pareciam menos interessadas em ouvir a versão dela do que ela esperava. Eu trabalhei meu horário normal, 40 horas por semana gerenciando cronogramas de construção para uma construtora média. Nada glamouroso, mas trabalho estável que pagava as contas e me mantinha ocupado. A rotina me ajudou a manter o foco enquanto todo o resto desmoronava. Na quarta noite, ela tentou uma abordagem nova. Tô pensando no que você disse, ela anunciou enquanto eu revisava cronogramas de projetos na mesa da cozinha. Que parte? Sobre confiança. Sobre nós. Talvez a gente tá desistindo fácil demais. Eu olhei do notebook. Nós. Tá bom. Talvez eu tô desistindo fácil demais. Talvez ainda dê pra consertar isso. Não dá. Como você pode ter tanta certeza? Eu fechei o notebook e dei toda a atenção pra ela. Por que eu te observei esses últimos 3 dias e você não tá arrependida do que fez? Você tá arrependida de ter sido pega. Tem diferença. Não é verdade, é? Você não me perguntou uma vez como eu tô. Você não perguntou o que pode fazer pra consertar isso. Toda a conversa que a gente teve foi sobre o que você quer, o que você precisa, como isso é injusto com você. Ela sentou na minha frente. Tá, você tá certo. Eu fui egoísta. Mas eu posso mudar. Você teve um monte de chances de mudar. Em vez disso, você escolheu planejar uma noite com outro cara. Mas eu não levei até o fim. Porque eu te impedi. Não porque você decidiu que era errado. Ela ficou quieta um instante. E se eu te disser que agora eu percebi que foi errado? Que eu cometi um erro e quero consertar? Eu diria que você tá uns 4 dias atrasada para essa conversa. As pessoas cometem erros. As pessoas perdoam erros. Alguns erros, sim. Mas isso não foi um erro. Você não desenvolveu sentimentos pelo Ryan por acidente. Você não trocou mensagens flertando com ele por meses por acidente. Você não planejou passar a noite na casa dele por acidente. Foram tudo escolhas. O celular dela vibrou no balcão. Ela olhou rápido, depois desviou o olhar. Ryan? Eu perguntei. A esposa dele descobriu. Ótimo. Ele tá bem puto comigo. E imagino. Provavelmente custou o casamento dele também. Não é justo. A gente não fez nada de verdade. Eu encarei ela por um longo momento. Você tá ouvindo o que tá saindo da sua boca agora? Como assim? O casamento de um cara tá desmoronando por causa das suas escolhas e você tá reclamando que não é justo com você. Eu não forcei ele a fazer nada. E eu também não te forcei a fazer nada. Mas aqui estamos. Na manhã de quinta, Sofia passou aqui enquanto minha esposa estava no emprego meio período. Como você tá segurando a barra? Ela perguntou, sentando no sofá com uma xícara de café. Melhor do que eu esperava, sinceramente. Sério? Sério mesmo. É tipo. Eu tava carregando esse peso há meses, imaginando se eu tava viajando ou exagerando. Agora eu sei que não tava. Ela me ligou ontem à noite, Sofia disse, querendo que eu conversasse com você sobre dar outra chance pra ela. O que você falou pra ela? Que ela queimou essa ponte quando mentiu pra nossa família inteira. Falei que ela tem sorte de você tá sendo tão decente sobre isso quanto tá sendo. Decente? Você poderia ter jogado tudo isso nas redes sociais. Você poderia ter ligado pra esposa do Ryan você mesmo e criado mais drama. Você poderia ter tornado isso feio em público. Em vez disso, você tá lidando quietinho e deixando ela sair com um mínimo de dignidade intacta. Eu não tinha pensado por esse lado, mas ela estava certa. Eu poderia ter tornado isso muito pior para todo mundo envolvido. A mãe quer saber se você precisa de alguma coisa, Sofia continuou. Ela tá se sentindo péssima com tudo isso. Ela não devia. Ela criou os filhos com bons valores. Às vezes um deles escolhe ignorar esses valores, mas isso não é culpa dela. Ela gosta de você, sabia? Sempre gostou. Disse que você foi a melhor coisa que aconteceu com minha irmã, e minha irmã foi burra demais para valorizar. Na sexta noite, minha esposa tentou uma estratégia final. Tô pensando no que deu errado com a gente, ela disse enquanto eu cozinhava jantar para um. E acho que a gente parou de se comunicar. Paramos de arrumar tempo um pro outro. A gente se perdeu nas rotinas e esqueceu de priorizar o relacionamento. Tá, então talvez essa parada toda tenha sido um alerta. Talvez esteja mostrando o que a gente precisa consertar. Ou talvez esteja mostrando que o relacionamento já estava quebrado e você decidiu procurar em outro lugar em vez de resolver os problemas. Mas a gente poderia resolver agora. A gente poderia. Mas não vamos. Por que não? Eu virei do fogão e encarei ela. Por que você tá tentando gerenciar essa situação em vez de assumir responsabilidade por ela? Você tá procurando explicações e desculpas e jeitos de tirar o foco do que você realmente fez.
Eu tô tentando salvar nosso casamento. Não, você tá tentando evitar as consequências das suas escolhas. Tem diferença. Na manhã de sábado, ela empacotou as últimas caixas. Lucas passou aqui com a caminhonete para ajudar ela a levar para casa da mãe deles. Isso não precisa ser permanente, ela disse enquanto carregava as roupas. Sim, precisa. E se eu provar para você que mudei? E se eu mostrar que posso ser a esposa que você merece? Então você vai ter aprendido algo valioso que vai te ajudar no seu próximo relacionamento. Ela começou a chorar então. Mas não eram lágrimas de alguém genuinamente arrependido. Eram lágrimas de alguém que finalmente estava percebendo que as ações dela tinham consequências que ela não podia manipular para sair. Eu te amo, ela disse enquanto Lucas carregava a última caixa para a caminhonete. Eu acredito que você acha que ama, eu respondi. Mas você ama mais a segurança e o conforto que eu fornecia do que realmente me ama. Se você me amasse, você não teria arriscado me perder por algumas horas com o Ryan. Depois que eles foram embora, eu sentei na casa silenciosa e senti algo que eu não sentia há meses. Paz. O apartamento parecia maior sem as coisas dela bagunçando o espaço. O ar parecia mais limpo sem a tensão que vinha crescendo há semanas. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que conseguia respirar direito. Meu celular vibrou com uma mensagem da Sofia. Tá tudo bem? Eu digitei de volta. Melhor que bem. Tô livre. 3 meses depois, eu era uma pessoa diferente vivendo uma vida diferente. Os papéis do divórcio foram finalizados numa terça-feira. Limpo, direto, sem drama. Ela ficou com o carro e as coisas pessoais dela. Eu fiquei com o apartamento e todo o resto. Como a gente nunca tinha comprado imóvel junto e tinha dívida compartilhada mínima, o processo todo foi surpreendentemente simples. Meu advogado, Kenneth Walsh, ficou impressionado com o quanto eu mantive tudo organizado. A maioria das pessoas na sua situação toma decisões emocionais que custam dinheiro, ele me disse na nossa última reunião. Você manteve a cabeça no lugar e tomou decisões inteligentes. Eu comecei a ir para a academia regularmente. Não porque eu estava tentando me vingar de alguém, mas porque finalmente eu tinha tempo para cuidar de mim. A energia que eu gastava preocupada com meu casamento foi redirecionada para coisas produtivas tipo preparar marmita, ler, e realmente curtir meus fins de semana. O trabalho também estava indo bem. Meu chefe notou que eu parecia mais focado ultimamente e começou a me dar projetos maiores com clientes melhores. Aparentemente, paz pessoal se traduz em competência profissional. Numa quinta noite, eu estava fazendo compra quando esbarrei na Mega na seção de hortifruti. A esposa do Ryan parecia cansada mas determinada, colocando legumes no carrinho enquanto os 2 filhos ajudavam a escolher maçãs. Oi. Ela disse quando me notou. Você é. A gente nunca se conheceu de verdade, mas eu sei quem você é. Como você tá? Eu perguntei. Melhor que há 3 meses. O divórcio deve sair semana que vem. Sinto muito que você teve que passar por tudo isso. Ela deu de ombros. Eu não sinto. Descobri que ele vinha fazendo isso há um tempo. Sua esposa não foi a primeira. Pelo menos agora eu sei a verdade. As crianças estavam discutindo sobre quais maçãs eram melhores e ela sorriu olhando para eles. Eles estão lidando melhor do que eu esperava. Crianças são resilientes. Você vai ficar na região? Por enquanto. Fui promovida no trabalho e as crianças gostam da escola. A gente tá bem sozinhas. Ela parou, estudando meu rosto. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de como lidou com tudo? Algumas pessoas disseram que você foi duro demais, não dando uma segunda chance para ela. Eu pensei um instante. Não, eu não me arrependo. Algumas situações merecem segundas chances. Essa não era uma delas. Bom pra você, ela disse e foi sincera. Minha mãe passou 30 anos dando segundas chances pro meu pai pelo mesmo comportamento. Tudo que ensinou pra ele foi que as ações dele não tinham consequências. As crianças tinham terminado de escolher as maçãs e estavam ficando inquietas. Preciso ir, ela disse. Mas eu queria agradecer. Por ter lidado do jeito que lidou. Por não ter tornado pior do que já estava. Cuida de você, Megan. Você também. Num sábado à tarde, Sofia passou aqui com comida chinesa e novidades. Ela tá namorando alguém novo, ela anunciou enquanto tirava a comida das sacolas. Já. Um cara que conheceu online. A mãe não tá nem um pouco impressionada. Como ela tá se virando morando em casa? Do jeito que você imagina. A mãe tem regras, lembra? Toque de recolher. Sem visitas para dormir. Tem que contribuir com as despesas da casa. Ela não tá amando a estrutura. E a situação do emprego full-time? Ela foi contratada numa empresa de faturamento médico. 40 horas por semana. Benefícios decentes. Aparentemente, ela não tá curtindo o horário de acordar cedo. Eu me peguei sorrindo. Consequências. Exatamente. Ah, e ela pediu pra mãe pedir pra mim pedir pra você se você consideraria conversar com ela. O que você falou pra sua mãe? Que algumas pontes, uma vez queimadas, não dá pra reconstruir. E que você seguiu em frente.
Será que segui? Sofia estudou meu rosto. Você seguiu? Eu olhei em volta do apartamento. Limpo. Organizado. Tranquilo. Pensei na minha rotina. Trabalho que eu curtia. Hobbies que eu tinha redescoberto. Sono que não era interrompido por ansiedade sobre o que minha esposa estava escondendo. Eu disse. Eu realmente segui. Ótimo. Porque, sinceramente, você parece mais feliz agora do que nos últimos 2 anos do seu casamento. Ela estava certa. Eu tinha ficado tão focado em tentar salvar algo que já estava quebrado que esqueci como era não ficar o tempo todo preocupado com as escolhas de outra pessoa. Lucas quer saber se você está planejando começar a namorar de novo. Sofia disse. Talvez eventualmente. Mas ainda não. Tô curtindo descobrir quem eu sou quando não tô tentando gerenciar o comportamento de outra pessoa. Isso provavelmente é o mais inteligente. A mãe sempre disse que você era o maduro desse relacionamento. Na segunda de manhã chegou um e-mail inesperado da minha ex-esposa. Curto. Formal. Perguntando se eu toparia encontrar para tomar um café e discutir algumas coisas. Eu deletei sem responder. Terça trouxe outro e-mail. Esse mais longo. Explicando que ela estava fazendo terapia e tinha umas coisas que queria dizer. Eu deletei esse também. O e-mail de quarta foi diferente. Raivoso. Me acusando de ser frio e imperdoável. Dizendo que ela tinha mudado e merecia uma chance de provar. Eu bloqueei o endereço de e-mail dela. Algumas histórias não precisam de epílogo. Alguns capítulos, uma vez fechados, devem permanecer fechados. Na sexta noite, eu estava cozinhando o jantar quando o celular tocou. Nome da Sofia na tela. Pergunta rápida, ela disse quando eu atendi. Você tá livre sábado à noite? Depende. O quê? A mãe quer te convidar pro jantar de domingo. Jantar em família. Só a gente. Sem drama. Sem segundas intenções. Ela sente sua falta por perto. Eu pensei um instante. 3 meses atrás, a ideia de jantar em família significaria estresse e tensão e ficar imaginando que crise estava fermentando por baixo da superfície. Agora só parecia o que devia ser. Tempo com pessoas que se importam.